Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós olhamos para as notícias, umas mais ou menos visíveis, digamos, na mídia, e procuramos comentá-las do ponto de vista cristão. Esta informação não foi daquelas que teve muito destaque, mas é uma notícia que acaba por ter um impacto significativo e poderá fazer diferença dentro de pouco tempo e nos mostra o caminho que a Europa está a seguir. No Parlamento Europeu, um deputado chamado Matić, pertencente ao Partido Socialista croata, apresentou uma lei para dar força à sua própria ideologia. O documento em que ele apresentou dizia o seguinte: lamenta que, por vezes, a prática comum dos Estados-membros permita que profissionais médicos, e em algumas ocasiões instituições médicas inteiras, se recusem a prestar serviços de saúde com base na chamada cláusula de consciência. Note bem, cláusula de consciência. Ele não diz liberdade de consciência, ele diz cláusula de consciência. O que conduz à recusa de direitos de aborto por motivos de religião ou consciência e põe em risco a vida e os direitos das mulheres. Noutro ponto, ele exorta os Estados-membros a aplicarem medidas regulamentares e executivas eficazes, ou seja, ele está a pedir que seja imposto pela lei, a fim de garantir que a cláusula de consciência, não liberdade, a cláusula de consciência, não põe em risco o acesso atempado das mulheres aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva. Esta proposta que é apresentada por ele é tão clamorosa, não é? Porque rapidamente se trocam palavras e isso muda todo o sentido das coisas. Quando se fala em consciência, estamos a falar de liberdade de consciência. Mas este senhor sorrateiramente substitui a liberdade por uma outra palavra, a cláusula. E uma cláusula é uma questão legal. Podemos colocar a cláusula ou tirar a cláusula. Liberdade, não se pode mexer nas liberdades. Mas uma cláusula de consciência, sim. Então, se não é uma liberdade de consciência, a questão da religião e a consciência passa a ser uma cláusula na vida de alguém. Então, nós podemos tirar essa cláusula e podemos simplesmente obrigar as pessoas a fazer isto. É triste pensar que a recomendação ainda não é lei, mas a proposta diz que visa com que possa se tornar lei. Foi votada no Parlamento Europeu e aprovada por 378 votos contra 225 e 42 abstenções. São estes passos, que pode parecer pequeno ainda, mas são pequenos passos que nos levam no caminho da ditadura da ideologia que neste momento domina a Europa Ocidental e o espaço em que nós vivemos e o país em que nós estamos. Os deputados europeus votam este relatório sem pestanejar, eles nem que se questionam quais são as implicações que isto tem. Ou seja, pouco e pouco a liberdade de consciência é posta em causa. Vamos formalizar uma recomendação para que os Estados-membros possam retirar esta liberdade, substituindo-a por uma cláusula que pode ou não ser legislada e que dentro de pouco tempo pode ser apresentada em qualquer país europeu, chamado democracia. É com estes pequenos passos que as coisas depois acontecem, como por exemplo sabemos que aconteceu há não muito tempo, nem 100 anos faz, que aconteceu tudo o que aconteceu na Alemanha nazi, com tudo aquilo que foi imposto a partir da ideologia, com o controle massivo dos meios de comunicação e pequenos passos sendo dados para que a ideologia fosse apresentada. E os judeus, no caso que sofreram o grande holocausto, com mais de 6 milhões de mortos, inicialmente foram apresentados como prejudiciais, depois eles eram mesmo nocivos, depois já era uma questão que não era só económica ou política, era uma questão de raça, era uma questão de etnia. Aos poucos eles são desviados das suas posições para depois serem encarcerados e por fim mandados para campos de concentração e simplesmente eliminados, porque se podia perfeitamente passar sem eles. É uma questão de perguntar a que distância nós estamos disto poder acontecer no nosso contexto, no que diz respeito àqueles que não concordam com a ideologia vigente. Nós vivemos em tempos de opressão. Nós vivemos uma época em que a Rússia prende o principal opositor do presidente porque ele pode ter algum sucesso nas campanhas eleitorais, então inventa-se acusações e o coloca literalmente na prisão. Nós vivemos numa época em que a China manda fechar um jornal porque este jornal tem posições que não são favoráveis ao seu governo e, portanto, fecha o jornal e ponto final, parágrafo.
Nós vivemos numa época em que o carro de um ministro é capaz de atropelar um funcionário que está a trabalhar na limpeza da autoestrada e ninguém responde, ninguém assume responsabilidades, ninguém diz o que é que realmente aconteceu. Nós vivemos uma época em que a Câmara Municipal de Lisboa envia informações confidenciais das pessoas que participam em manifestações públicas a governos ditatoriais que nós sabemos que prendem, torturam e matam e mais uma vez nada acontece. E, no entretanto, a cláusula de consciência vem ser colocada não é, aqui em causa e é possível que esta recomendação se transforme em lei dentro de alguns anos. Diante disto, um cristão lembra-se certamente de muitos episódios, mas eu quero apenas falar 2 deles aqui para nos mostrar como é que nós podemos responder. Eu digo aqui de forma muito específica porque, como médico, posso estar envolvido de forma muito direta nisto que está a ser aqui discutido. Nós lemos no livro de Êxodo que a certa altura o faraó do Egito lançou uma campanha de genocídio contra o povo hebreu. A ordem que foi dada era que todas as crianças que nascessem entre os hebreus, que fossem meninos, deviam ser mortos. As meninas podiam crescer, a transmissão de geração era patriarcal, portanto, se elas tivessem filhos, seriam a etnia dos pais, possivelmente egípcios ou não, mas não continuam a ser hebreus. Ora, as parteiras que eram responsáveis por liderar, não é, o grupo de parteiras que trabalhava com as mulheres hebreias, olhou para esta lei e não conseguiu colocá-la em prática. E apesar de ser o mandato de um senhor absoluto, estamos a falar do faraó, não era propriamente uma democracia, elas não fizeram isto. E quando foram confrontadas pelo faraó, desculparam-se, olha, elas dão à luz antes de nós chegarmos, elas são muito fortes, elas não esperam por nós não temos conseguido controlar isto. Enfim, é claro que o faraó tomou outras medidas, mas a Bíblia diz que estas mulheres foram abençoadas por Deus e prosperaram. Elas contrariaram uma ordem direta do governo, porque era uma ordem contrária à palavra de Deus. Era uma ordem que punha em causa a sua liberdade de consciência e que elas não podiam fazer sem ir contra aquilo que eram os seus princípios fundamentais de vida, aquilo que faz que sejamos quem somos. Quando chegamos ao Novo Testamento, os apóstolos de Jesus, Pedro e João, foram presos. Foram presos não porque estivessem a criar distúrbios, eles não foram presos porque estivessem a fazer o mal, eles foram presos porque eles estavam a pregar em público, eles tinham curado um coxo que não tinha como andar. E por fazer bem a uma pessoa, um deficiente que o Estado nunca poderia ajudar, eles foram presos, foram açoitados e depois foi-lhes dito a eles, foram mandados em liberdade, não foram mandados matar, mas foram mandados em liberdade e foi-lhes dito: nunca mais preguem, nunca mais falem a respeito de Jesus. A resposta deles foi muito tranquila. Eles nunca confrontaram o Sinédrio, eles nunca desrespeitaram a autoridade, mas eles lançaram uma pergunta: respondam-nos o que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? Eles tinham a plena convicção de que Jesus que tinha estado entre eles era o Messias e, mais do que isto, era Deus feito homem. E tinha sido o Messias que os tinha chamado para serem seus discípulos e que os tinha enviado como seus apóstolos e que tinha tido: ide fazer discípulos de todas as nações, ide pregai a todas as nações, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Esta era a ordem que eles tinham. Esta ordem tinha vindo do ponto muito mais alto, tinha vindo da parte de Deus. Eles não iam se curvar diante de uma ordem humana, tendo em conta o princípio que eles tinham da parte do Senhor. Nós, como cristãos, entendemos que o aborto é um crime. Matar uma criança que está dentro do ventre da sua mãe é assassinato, é homicídio. Esta criança é um ser vivo e que tem direitos, assim como eventualmente a sua mãe pode ter. A esmagadora maioria dos abortos não são feitos porque a vida das mães esteja em perigo, a sua saúde seja periclitante e ela corra risco. Não, a esmagadora maioria é feita por conveniência, por falta de cuidado, por falta de planejamento familiar, é simplesmente não dá jeito e então matamos a criança. Isto é dramático para a vida destas mulheres que ficam marcadas para o resto da sua vida e evidentemente que é um homicídio de uma vida humana. Nós, médicos cristãos, enfermeiras cristãos, nós, agentes de saúde cristãos bíblicos, temos este princípio muito claro nas nossas mentes. Se e quando uma lei como esta for estabelecida, tirando o nosso direito e a nossa liberdade de consciência, não é uma cláusula, nós teremos que obedecer aquilo que é a palavra de Deus e dizer ao governo: vocês não vão nos obrigar. Podem nos prender, podem fazer o que quiserem, mas nós não vamos cumprir algo que é contrário à palavra do Senhor. Como crentes, temos que nos preparar.
Vivemos dentro de um contexto em que a ideologia está a tomar conta daquilo que é a forma de governar. Nós vamos ser encostados à parede como intolerantes e temos que estar prontos para responder com tranquilidade, mas com firmeza à razão da nossa fé.